Olá, professores! Estamos mais uma vez aqui para dar início e apresentar o nosso ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Então, estamos na semana B e vamos trabalhar esse ATPC com o tema Projeto de Vida do dia 21 ao dia 25. Tá? Então, a nossa PEC, a professora especialista em currículo Mônica, vai falar um pouquinho sobre o projeto de vida e trazer algumas situações onde vai ser possível trabalhar, né, esse tema. Como sempre nós fazemos, eu vou passar algumas informações que acreditamos que seja relevante, que seja importante, que vai poder acrescentar para vocês. Então, alguns avisos importantes que nós achamos necessário. Algumas datas que são importantes. A culminância das eletivas. Tá? Então, a culminância da eletiva vai de 5 a 9 de dezembro de 2022. Conselho de classe de ano série. Nós temos a data oficial de 21 a 23 de dezembro deste ano. E a semana de estudos intensivos, que está marcado de 12 a 20 de dezembro de 2022. E eu coloquei aí o Natal, tá? Está confirmado o Natal esse ano, dia 25 de dezembro de 2022. Então, algumas datas, cada escola está se adaptando dentro da sua necessidade, dentro da sua possibilidade de trabalhar, né, a culminância, o conselho, a semana de estudo intensivo, a SEI, né, dentro das suas possibilidades, tá, e necessidades dentro dessas datas. Tá? Então, é isso que nós temos como datas importantes. Lógico que tem algumas outras coisas que estão aparecendo, mas aí é direcionado para a gestão. Outras coisas que nós gostaríamos de falar é sobre o nosso podcast. Tá? Então, a diretoria de ensino, junto com o núcleo pedagógico, está desenvolvendo, né, esta ferramenta de formação. Tá? Então, a semente pedagógica. Então, nós já temos 3 episódios gravados, estamos trabalhando já em alguns outros temas para poder trabalhar, e está sendo muito importante, muito bom, né, para todos nós, essa nova experiência dentro dessa nova plataforma. Nós temos algumas pessoas que relatam, né, que estão indo ao trabalho, estão ouvindo o podcast, ou estão lavando louça e ouvindo. Então, essa ferramenta, essa plataforma, o podcast dá essa possibilidade de você estar fazendo uma coisa e ouvindo, né? Só queria contar um pouquinho para vocês como que surgiu a vontade, né, a necessidade de fazer e trabalhar um pouquinho nessa plataforma. Nós estávamos conversando e gostaríamos de fazer alguma coisa em termos de formação, principalmente para os professores que estão iniciando. Tá? Então, nós gostaríamos mesmo de trabalhar com esses professores, já que a rede está recebendo muitos professores novos, e muitos que são de outras áreas, né, trabalharam em outras áreas que não a área pedagógica, a área de docência. Então nós tínhamos essa pretensão de atingi-los, né, de atingir esses professores. Mas chamar todos os professores num certo momento não ia ser possível, né? E aí surgiu, por que não trabalhar numa outra plataforma, né? E como podcast. Aceitamos o desafio, o núcleo pedagógico, e começamos a trabalhar e a buscar informações sobre essa plataforma e essa ferramenta de se trabalhar. E graças a Deus está dando alguns resultados positivos, né? Nós percebemos isso diante do que as pessoas, as escolas, os professores mesmo estão declarando e falando para todos nós. Pense um pouquinho comigo.
é muito rápido, né? O podcast é 20 minutos, a pretensão nossa é trabalhar só 20 minutos, não mais que isso, né? Principalmente nesse momento onde nós estamos trabalhando. Então, com certeza, há necessidade de trabalhar muito mais do que só esses 20 minutos. Tá? Então, nós damos dicas, né, para livros até, onde que as pessoas possam buscar mais informações. Então, nós temos consciência do que nós estamos falando, né, de cada tema que foi trabalhado, é apenas o essencial, ou até um pouco menos que o essencial. Mas é muito relevante, é muito rico para quem não está sabendo muito, né? Está chegando na rede agora. Tá? Então esse é um ponto que eu gostaria de falar e trabalhar. Então, no primeiro momento foi desenvolvido para esses professores que estão iniciando. Mas ele pode ir além disso. Professores que estão na rede já há algum tempo, também é importante. Por quê? Porque vai relembrar de algumas situações, né, como nós falamos das leis. Nem todo mundo pode estar há 30 anos e nunca ouviu falar disso, ou já ouviu e esqueceu. Então é muito legal a gente ter isso em mente, né, de vez em quando voltar a falar sobre isso, discutir e refletir sobre isso. Tá? E como os outros temas que estão sendo trabalhados. Tá? Então, esse primeiro momento aí é um momento de a gente poder e ter a oportunidade de falar com todos os professores, né, que estão ouvindo agora, o porquê de se fazer o podcast, atingir mesmo um público, né, que até então ficava um pouco mais difícil de ser atingido, tá? E numa plataforma diferente, tá? Até porque, por uma curiosidade, o Brasil é o segundo país que mais consome podcast no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então é uma ferramenta muito utilizada no Brasil. Então é uma oportunidade da gente também se aprimorar em outras ferramentas de trabalho e fazer formações em outras ferramentas. Gostaria de apresentar também, né, a nossa equipe de trabalho. Lógico que eu não trabalho sozinho, é impossível, né? A gente não tem perna para poder fazer tudo o que é feito sozinho. Todo o núcleo pedagógico colabora com as suas possibilidades, mas quem está nos ajudando muito, né, é a Laís, na parte tecnológica, a Lúcia, como a nossa diretora de núcleo, e a Ziza, a Marizilda, também que dá um apoio grande, né, em toda a revisão do que nós estamos fazendo. Então é um grupo de trabalho que está desenvolvendo esse podcast. Tá? Por quê? Porque para 15 minutos, 20 minutos, mas dá muito trabalho. Tá? Então demanda muito tempo para se fazer da forma como nós estamos fazendo. Tá? E é só 15, 20 minutos. Né? Então é bem legal que vocês saibam, né, que quem está por trás, como nós no podcast só ouvimos, né, não dá para mostrar a cara, é importante que a gente consiga mostrar quem está trabalhando por trás, né, ajudando por trás. Então é bem legal ter esse momento onde que vocês podem ver, né, quem está desenvolvendo esse trabalho do podcast. Aí é a página, né, no Spotify da Semente Pedagógica. Então, se você ouviu um, não ouviu o outro, então você entrando, né, em qualquer um dos episódios, você pode buscar todos os episódios e assim ouvir, né, diante da sua necessidade, da sua possibilidade, ouvir todos os podcasts, tá? Então, leia a lei, pé na sala, sei ou não sei, eis a questão. Tá? São 3 nomes que a gente deu para aquilo que nós estávamos fazendo, pensando em realizar como formação. Tá? Então, o que eu posso pedir para vocês, né? Se eu posso ter essa oportunidade
de pedir alguma coisa para vocês é que vocês ouçam o podcast, tá? Então que vocês vão lá e lê isso, na medida que da possibilidade de vocês, ouçam, tá? Eu sei que muitas escolas estão colocando isso dentro do ATPC, tá? É importante, pode ser feito, lógico, né? Com uma formação, mas só o podcast sozinho, eu acho que fica um pouco vazio. Eu acho que depois de ouvir o podcast, demanda uma reflexão em cima do que está sendo proposto, tá? Então é importante que vocês ouçam, né? Se for ouvir dentro de um ATPC, dentro de um horário, dentro da escola, em conjunto, né? Como algumas escolas estão fazendo, ótimo, mas demanda uma reflexão depois. Então é uma oportunidade que vocês têm, né? De discutir o assunto e refletir daquilo que está sendo falado e chegar a algumas conclusões a respeito disso. Vocês podem nos procurar, né, dentro do núcleo ou dentro das plataformas mesmo, né, e sugerir, criticar, né, ver o que faltou, né, dentro do episódio, muitas vezes, né, que poderia ter colocado uma coisa, não foi colocado, né? Então nós estamos abertos, né, às críticas e abertos também às novas sugestões de como realizar isso, tá? Então nós gostaríamos muito que todos os professores, principalmente aqueles que estão iniciando, ouvissem, né, o podcast e compartilhassem isso com outras pessoas, tá? Então isso é muito importante, que a gente consiga ter um alcance maior do que nós estamos tendo, tá? Então é importante o que está sendo feito, mas nós podemos mais, né, com isso, alcançar outras pessoas. Então um pedido é que vocês ouçam e compartilhem isso com outras pessoas. Fala, ouça porque está legal, né? Ouça porque a gente aprende alguma coisa com isso, né? Então é bem legal essa participação de vocês. Uma outra coisa que eu vou pedir é que vocês sigam o nosso Instagram, Semente Pedagógico, tá? Porque lá a gente já estamos, né, colocando as informações, aquilo que vai acontecer, né, algumas frases que são ditas dentro dos episódios que podem ser trabalhados e essas frases, né, que estão sendo colocadas digno de algumas reflexões, tá? Então é uma oportunidade que nós temos, né, todos nós temos, de trabalhar um pouco mais aquilo que foi trabalhado dentro do podcast. Então sigam, né, procure lá no Instagram, Semente Pedagógica, tá? E entre lá, baixe, né, os episódios, aquilo que está sendo falado, ou escrito, né, ou colocado ali dentro, tá? Então, são dois pedidos que eu faço para vocês: ouvir o podcast e seguir o nosso Instagram, porque vem algumas surpresas por aí em relação ao Instagram, tá? Que eu vou falar logo mais para vocês. Essa é a página do Instagram, né? Semente Pedagógica _ podcast, tá? Mas procurou Semente Pedagógica, né? A gente já percebe que você já percebe, já pode entrar e nos seguir. Nós temos aqui no dia que eu estou trabalhando, né, fazendo a gravação, 89 seguidores, tá? Então a gente acredita, né, que é a possibilidade de ter muito mais seguidores do que 89. Então nós estamos fazendo algumas mudanças para aumentar essa quantidade de seguidores e aí poder trabalhar com um grupo maior, né, de professores, que a maior parte são professores, que para ter uma colaboração, uma ajuda, né, e poder discutir isso num outro ambiente, numa outra plataforma também, não só no podcast, tá? Então é um pouco isso, né, que nós gostaríamos de trazer. Então o podcast e o Instagram são o foco, né, que nós estamos trazendo hoje. Acompanhe as nossas informações em nosso Instagram,
tá? Então, eu peço mais uma vez que vocês nos sigam, tá? No Instagram, gostaria muito que vocês nos acompanhassem lá. Lá vocês vão poder nos ajudar a escolher os próximos temas, tá? Então, nessa semana que está passando o ATPC, nós vamos fazer uma enquete, tá? Eu não sei se eu estou falando com vocês, quem está assistindo, né? Em alguma escola, já aconteceu essa enquete ou não, mas vai acontecer durante a semana uma enquete para ser escolhida entre 3 temas, tá? E essas pessoas que participaram da enquete vai ganhar um livro, tá? Então nós vamos sortear daqueles que participaram da enquete um livro. Lógico que nós vamos passar as informações para todos antes e todos vão poder ter a mesma oportunidade de estar participando. Então, o nome do livro eu vou falar durante a semana, mas vai ser muito legal. Percebam que todo o podcast, né, que nós fazemos, nós damos uma dica de leitura, tá? Ou de um vídeo, né? Então, esses temas, esses livros, tudo acrescenta dentro da nossa formação que está sendo dada, tá? Então, algumas informações importantes. Acompanhar no Instagram, né? Todo mundo vai poder ajudar na escolha, né, dos próximos temas, né, que nós vamos trabalhar dentro do podcast, e o sorteio, né, de um livro. Nesse caso, nesse primeiro momento, vai ser um livro. O professor gosta de ler mesmo, né? Ele sempre está procurando coisas interessantes que vão acrescentar dentro da sua formação. Nada melhor do que se deleitar com um bom livro. E vai ser um bom livro mesmo, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Não de ter, estou falando, né? Mas eu gostaria de ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o podcast e o Instagram. Então, eu consegui aproveitar isso dentro do ATPC, para que vocês, de cara, né, não só falando, mas vocês me falando e me vendo, a forma como vocês podem colaborar com esse trabalho e eles ter uma sequência, né, uma longevidade dentro do nosso núcleo pedagógico. Eu acho que isso vai ajudar bastante essa nova ferramenta de formação, tá? Bom, dito isso, eu vou deixar vocês com a PEC, Mônica, onde ela vai trazer alguma informação dentro da formação sobre projeto de vida. Eu agradeço muito essa oportunidade e passo a palavra para a Mônica agora. Ela vai seguir na nossa formação desse dia. Muito obrigado e até uma próxima. Desejo a todos um ótimo momento. Meu nome é Mônica Reis, sou PEC de Artes da Diretoria de Ensino de Capivari. Teremos esta semana o ATPC Projeto de Vida. O que é o projeto de vida? É o planejamento que o estudante faz para atingir seus sonhos pessoais, profissionais e para a vida em sociedade, contando para isso com todo o suporte pedagógico da escola. E por que se estuda o projeto de vida, né? Qual o objetivo? É criar um elo entre quem o estudante é e quem ele quer ser. Por meio desse planejamento, o aluno ganha uma melhor compreensão sobre seus interesses profissionais, sociais e pessoais, que vai compondo aí a sua personalidade. Proponho que vocês respirem profundamente, fechem os olhos. Vou compartilhar com vocês uma leitura sobre o Valcir Carrasco, escritor, cronista, dramaturgo, roteirista, jornalista. É o seguinte: meu pai, um homem que torcia por mim. Sempre que vejo um canário, lembro do meu pai. Cresci cercado por gaiolas repletas de espécimes coloridos.
Ajudava a dar alpiste, a encher os bebedouros de água, acompanhava as fêmeas chocando os ovos, pequenos e pintados. Era fantástico ver os filhotinhos piando. Minha mãe preparava uma papa de ração que meu pai dava com uma colherinha. Às vezes eram tantos os cuidados que eu sentia ciúme, e se meu pai gostasse mais dos canários que de mim. Meu pai não era dado a expansões carinhosas, talvez porque fosse criado em um meio em que homem não expressava sentimentos, talvez porque nunca recebeu muito carinho do próprio pai. Saiu de casa aos 13 anos e foi morar com um irmão. Teve um problema nos olhos e quase ficou cego, ainda adolescente. Mais tarde, quando quis retornar aos estudos, já estava casado e com filhos. Tentou, mas não pôde seguir adiante. Meu pai era ferroviário, telegrafista, profissão simples, mal remunerada, mas ele conseguiu batalhar por um projeto de vida para os filhos. Sua maior crença era nos fazer estudar, a duras penas, mas conseguiu. Aos 13 anos, quando já anunciava aos 4 ventos meu desejo de ser escritor, ele não cansava de repetir: se quer ser escritor, tem que estudar muito, não pode faltar às aulas e tem que ler os livros que a professora indicar. Um dia, não era Natal nem aniversário, ele veio com uma máquina de escrever, comprada em prestações, a perder de vista. Minha primeira máquina, modelo simples, portátil. Coloquei a primeira folha de sulfite e experimentei a primeira tecla. Nunca vou esquecer a sensação, o cheiro de tinta e a letra surgindo no papel. Nunca vou esquecer o sorriso do meu pai, em pé, ao meu lado. Assim que terminei o colégio, decidi que daria um tempo antes de entrar na faculdade. Com uma mochila nas costas, resolvi partir pelo mundo. Não ouvi uma palavra de recriminação da boca do meu pai, só palavras de apoio e um abraço que deixava claro que ele estava, como sempre, torcendo por mim. Saí de casa para o começo de uma longa jornada. Meu pai ficou doente por quase 20 anos. Algum tempo antes da grande partida, teve a percepção de que não duraria muito. Ele foi ao cartório e fez o documento pedindo para ser cremado e outro para doar seus órgãos. Entretanto, quando aconteceu, pareceu tão de repente, tão despropositado. Fica sempre a sensação de que poderia ter ficado conosco por mais tempo, de que faltou falar mais, outras coisas. Quando fomos examinar seus papéis, encontramos uma carta endereçada a todos nós, escrita para ser aberta depois da sua partida. Dizia como tinha sido bom ser nosso pai, de quanto orgulho ele sentia de cada um de nós. A palavra de carinho, que em vida foi tão difícil pronunciar. Para cada um tinha uma mensagem especial. Lembrava que a vida não terminava aqui neste mundo, fosse para onde fosse. Prometia continuar pensando e torcendo por nós. Até hoje, quando lembro dessa carta, sinto os olhos marejados de lágrimas. Meu pai era um homem simples, mas teve grandeza. A pobreza na minha infância no interior era mais digna do que a de hoje em dia. Eu e meus 2 irmãos frequentamos escolas públicas. Na época, o colégio do estado era prestigiado. Lutava-se para entrar pela qualidade de ensino. Os professores eram pessoas respeitadas na cidade, tratadas de maneira especial, pois afinal eram professores. Meu pai dispensava esse tratamento. Ele fazia questão de acompanhar o desempenho escolar de cada filho. Quando voltava do trabalho, mesmo cansado, ele cumpria a rotina de conversar sobre o nosso dia na escola. Olhava os cadernos, verificava a tarefa de cada um. Todos os esforços da família eram orientados para a nossa educação. Se a professora enviava um bilhete, ele respondia. Se a escola marcava uma reunião com os pais, ele estava lá. Ele respeitava a escola e respeitava ainda mais os professores. Fazia questão de ensinar a cada um de nós que a escola era uma continuação da família. Até a fuga dos canários causaria menos dor a meu pai do que ver um filho repetir o ano. Tudo isso pode parecer estranho hoje em dia, quando se ouve falar de escolas depredadas e de alunos que ameaçam os mestres. Mas houve um tempo, e não há tantos anos assim, em que o ensino merecia tratamento especial. Acompanhar nosso período escolar foi uma das maneiras que meu pai encontrou
para mostrar que estava do nosso lado, que estava apoiando nossos sonhos. Para mim, esse é o significado maior de um pai, acompanhar cada passo de um filho, ensinando a valorar aquilo que realmente é importante. É a melhor maneira de fortalecer os laços e provar o verdadeiro amor. De acordo com essa leitura que eu compartilhei com vocês, a gente percebe aí que o Valcir Carrasco teve um pai extremamente presente, né? Que acreditou no sonho, no projeto de vida do filho. Dicas aí para os professores, né? Tá sempre realizando uma roda de conversa, né? Para saber aí como os alunos e os seus familiares conversam a respeito do projeto de vida em casa, o porquê disso, né? Como que é a comunidade onde eles residem. Então, esse professor pode estar fazendo essa roda de conversa. Compartilhar com os alunos o objetivo de montar uma enquete ligada a essa atitude, né, do projeto de vida, conhecer mesmo, né, qual que é o projeto de vida do amigo, do vizinho, né, ampliar aí este conhecimento. Depois, organizar e compilar, né, com outros professores, com todo mundo ali da escola, né? Fazer essa tabulação, observar bem os dados ali daquela comunidade, né? Porque senão fica um trabalho jogado, né? Então, entender, dar valor ao projeto de vida de quem está próximo também deste adolescente. Quero chamar a atenção de todos que estão nos ouvindo. Eu, Mônica Peck de Artes, falando de projeto de vida, devo destacar a importância da arte para estimular o sonho, a conquista destes estudantes. É interessante vocês observarem aí as lições sobre negócios do Walt Disney. Esteja disposto a se reinventar. A Universal alegou que eles eram os detentores dos direitos autorais sobre a animação e demitiram o Walt Disney e contrataram outro desenhista para dar sequência ao desenho animado. Não fosse o bastante, ainda contrataram toda a equipe de Walt Disney para trabalhar para eles. Então, olha isso, né? Diante de tantas outras aflições e dificuldades que esse empreendedor ele sofreu. Então foi muita prova ali da qual ele passou. E olha o sucesso, olha o legado que ele nos deixou, né? Fica aí essa lição de vida. Outra história fantástica é da Coco Chanel. Imagine, né? Para essa adolescente, o momento aí que a mãe acaba falecendo, o pai a coloca em um convento e acaba não visitando ela. Então, olha a força dessa mulher, né? Lá dentro mesmo ela começou a aprender a costura e disso se tornou o projeto de vida dela. Olha como é interessante. E outro artista que já fui inúmeras vezes em suas exposições, é muito interessante, né? O advogado Natan. Ele estava aí nessa área da advocacia e, de repente, ele sempre gostou de brincar com aquelas peças de Lego. E olha que incrível, ele começou do nada a fazer ali as suas montagens, fez diversas esculturas. E fez disso, o seu maior prazer. É considerada um dos, né? A gente tem muita gente boa aí na área das artes, mas é um dos melhores dentro das esculturas em Lego. E para vocês saborearem, vai o vídeo do nosso querido Cortella,
né, para abrir mais ainda os nossos olhos. Muitas das vezes a gente cobra ali deste estudante, mas aí, e o nosso sonho, né? O nosso sonho de vida, nosso projeto de vida para daqui a um tempo, como que ele está? Então, através da fala dele, que é fantástica, é muito esclarecedora, nos faz repensar sobre o assunto, né? Como que a gente elabora cada vez mais, como que a gente ajuda o nosso estudante a refletir sobre o projeto de vida dele. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco, e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo, porque essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, e depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia. Que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Vocês se lembram que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim. O Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela. Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta. Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore, e falou assim, o senhor pode me ajudar? E o gato com aquele jeito tranquilo, ele disse, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma.
passar para vocês 2 atividades. A primeira, peço, não adianta só a gente cobrar ali do estudante, né? A gente tem que vivenciar aí as coisas. Então, eu peço que vocês peguem uma folha qualquer e vários lápis, canetas, figuras, e você crie o seu mapa mental para o ano de 2023. Escolha uma música que você sinta prazer em ouvi-la, tá? E a segunda atividade, peço que você coloque 5 papeizinhos dentro de um vidro e deixe fechado por 2 semanas. Coloque ali o seu projeto de vida para daqui 2 semanas, as soluções, as coisas que você tem que percorrer. E aí, passado 2 semanas, você vai abrir e ver o que você conseguiu realizar do que você se propôs. Boa sorte, participem. Agradeço a paciência de todos vocês, foi extremamente gratificante e contem comigo sempre no que precisar. Não desanimem nunca, estejam sempre ávidos, né? Sempre transcendentes e buscando o que há de melhor para os nossos estudantes. Um abraço a todos.